Eu acho que quando se pensa em secretarias de cultura, está se esquecendo o seguinte: secretaria de cultura não é só lugar para soltar dinheiro para a cultura. Ela é uma interface entre sociedade civil, artistas, poder público, né, e o público, e as empresas e todo mundo. Ela está fazendo essa interface. E acho que esse papel que ela ocupa não está sendo explorado da maneira como deveria. E tem várias coisas que poderiam estar sendo pedidas e trabalhadas junto às secretarias que não vêm sendo feitas. Então, por exemplo, pensar em secretarias desenvolvendo ações de formação de público, desenvolvendo mapeamento da área de dança, porque a gente não tem. Alguém aqui sabe dizer quantos grupos exatamente de dança ativos a gente tem na cidade de São Paulo, por exemplo? Fazer pesquisa para conhecer o público, promover seminários, encontros para ajudar o pessoal da área de cultura também a entender melhor essas questões todas de políticas culturais, de economia da cultura, de gestão e etc. Promover cursos de capacitação, promover cursos e reflexões sobre empreendedorismo para incentivar esse empreendedorismo na área, para que não se fique somente nessa visão da dependência. Então tem uma série de outros dispositivos que podem ser acionados dentro do poder público que também não estão sendo, me parece que nem enxergados, quanto mais acionados. E que eles também, se não ficar lá em cima, se não ficar pressionando, não acontece. Se vocês, essa área de cultura, não for lá e ficar cobrando, ela traz essa experiência do Rio, quer dizer, ia instalar o Museu Guggenheim, que era um equívoco completo, e o pessoal abriu a boca, foi lá na mídia, começou, se juntou, se articulou, não vai ter mais museu. É assim. Não adianta se articular só para batalhar, assim, quando a lei do fomento corre o risco de ser suspensa, então vai todo mundo lá, reclama, e o resto depois. Então tem que ter essa articulação e tem que se pressionar, porque a gente sabe que a visão de quem está lá, assim, qual é a visão do SAIAD sobre política cultural, certo? Vocês da área de dança sabem melhor do que ninguém qual é a visão do SAIAD sobre o que seja uma política cultural. Então, se deixar também na mão de quem está lá, e Simone também, mais uma vez, voltando à fala dela, falou disso, na maioria das vezes não há sequer interesse em se articular essas políticas culturais. Então, ou o setor cultural se mostra presente, se coloca e começa ali a fazer pressão e batalhar por isso, porque se ficar nas mãos deles, não vem. E como é que a gente pode também pensar em formular políticas públicas se a gente não tem diagnóstico para a área? A gente tem um diagnóstico da área de dança, como é que dá para pensar em tentar esboçar um plano nacional de dança, como está sendo feito aqui no Brasil, ou pensar em articular ações, fazer algumas propostas, com base em quê? Quais são os objetivos, aonde se quer chegar, quais são os argumentos, como é que está essa área de dança, qual é o diagnóstico? Não se tem nada. Então me parece que fica uma coisa meio também esquisita de entender se começar a propor ações e formular políticas públicas sem ter uma base ali de apoio e de saída para isso. Simone também falou, por exemplo, citou um exemplo, Santo André, criaram uma escola de dança em Santo André, está lá, formando alunos todo ano, é uma escola que virou referência, e no entanto você não consegue assistir espetáculo de dança em Santo André, porque ninguém programa espetáculo de dança em Santo André quase. Então, para que ter uma escola de dança? Para que ter uma lei de fomento para fomentar exatamente o quê? Repito a pergunta que eu fiz no primeiro encontro. Essa lei está fomentando o quê? Eu acho que é importante, é fundamental mesmo esse caminho. Essa palavra autonomia apareceu hoje aqui, apareceu várias vezes em outros encontros, e é começar a buscar esses caminhos. Buscar caminhos autônomos dentro da área de cultura não é tarefa fácil. Não é aqui, não é em lugar nenhum do mundo. Então, assim, os caminhos que a gente vai ter que percorrer vão ser caminhos longos, difíceis e para longo prazo. É assim mesmo. Então, mas a gente tem que começar a pensar em quais são essas soluções, quais são essas saídas, no sentido de se buscar uma autonomia e não no sentido de ficar eternamente esperando que o dinheiro caia do poder público. O poder público vai resolver todas as mazelas da área de cultura. No segundo semestre do ano passado, eu participei de alguns debates que a Cooperativa Paulista de Teatro organizou em São Paulo, com 4 dos candidatos à prefeitura, Marta Suplicy, Alckmin, Kassab e Soninha. Era triste observar os dois lados da história. Os candidatos, porque não existe ação, não existe proposta nenhuma concreta para a política cultural. Kassab, então, acha que fazer política cultural é fazer evento. E a política cultural do Kassab é fazer a virada. E os artistas vão lá, pegam o microfone e pedem, e pedem, e pedem, e pedem. Então é assim, eu quero mais dinheiro, eu quero espaço para ensaiar, eu quero espaço de encontro, eu quero policiamento lá no meu teatro, eu quero mais segurança, eu quero mais iluminação reforçada lá no teatro, eu não quero pagar imposto, eu quero... Gente, entende? Não dá, não dá. Então, enquanto ficarem apertando essa tecla, vocês vão estar falando para o vazio.
E me parece, posso estar equivocado, mas que talvez antes de a gente começar a pensar em ações específicas para a área de dança contemporânea, é preciso parar, olhar as coisas em perspectiva, começar a pensar em ações para o desenvolvimento da área de cultura no Brasil. E talvez no segundo momento começar a pensar no desenvolvimento da área de dança como um todo, dança sem preconceitos, como a Marika falou aqui, e para talvez um terceiro momento começar a pensar em ações específicas para a dança contemporânea. E acho que a Secretaria de Cultura e o Poder Público tem muito a contribuir no sentido de ajudar a desenvolver a área de dança, porque quando essa área começar a se desenvolver, vai ser benefício para todo mundo a partir daí, e as coisas começam a ficar mais fáceis. Então não é só beneficiar cada grupo com lei de fomento, é beneficiar a área como um todo. E aí eu deixo aqui, já encerrando, 6 questões finais, 6 provocações, são questões que eu fiquei me fazendo ao decorrer do Oxigênio, e do que eu fui vendo aqui, das conversas que eu tive com vários de vocês aqui e fora daqui. A primeira pergunta que eu me faço é, todo mundo aqui sabe responder bem o que é dança, mas não no sentido conceitual artístico, mas o que é dança no sentido de o que a dança pode trazer para o desenvolvimento sociocultural de um país? Porque eu acho que ela pode trazer muita coisa. Agora, vocês sabem definir dança nesse sentido? Que vantagens? No sentido de um desenvolvimento que ela pode trazer para um desenvolvimento sociocultural para o Brasil, por exemplo? Quem que é o público da dança? Alguém sabe? Vocês conhecem os públicos de vocês? Quem tem companhias aqui, quem está, artistas que estão fazendo apresentações constantemente, alguém sabe quem é esse público que está indo assistir vocês? E quem é o não público da dança? E por que não está indo ver dança? E por que 72, 74% da população da região metropolitana de São Paulo, como eu apontei aqui, com dados de uma pesquisa no primeiro encontro, nunca viu um espetáculo de dança na vida? Terceira questão. Mencionei aqui em algum momento... Oi? 72%. Terceira questão. Mencionei aqui, acho que no segundo encontro de formação de público, Portugal tem uma associação chamada Rede, que é uma associação de profissionais da área de dança que se articulam e fazem encontros para conseguir mediar um diálogo de políticas públicas com o Ministério da Cultura de lá. Eles se encontram, fazem grupos de trabalho, fazem reuniões de 3 dias, discutem políticas culturais, apresentam propostas, tentam fazer diagnósticos, geram documentos, vão lá conversar com o Ministério da Cultura e estão conseguindo resultados com isso. Lá tem uma outra associação de profissionais das artes cênicas da Zona Norte de Portugal, chamada Plateia, que também está fazendo a mesma coisa. Repito a pergunta que eu fiz também no segundo encontro. O que falta aqui em São Paulo para a gente conseguir ter associações nesse nível? Será que o olhar sobre o universo particular de cada um realmente está dominando a coisa de tal maneira que a gente não consegue mais abrir esse espaço coletivo para conseguir esse diálogo e conseguir chegar em outras esferas? Quarta questão. Por que durante esses 6 encontros do Oxigênio a gente recebeu tão poucas pessoas aqui, passaram muito poucas pessoas aqui de grupos, companhias, núcleos, o que quer que seja, que estão na ativa em São Paulo há muito tempo? A gente teve aqui a Vera Sala, por exemplo, foi uma das exceções, muito pouca gente. Aí fico me perguntando por quê? É casual? Por que será que esses profissionais que estão na ativa há tanto tempo aqui na área de dança de São Paulo ficaram longe dessa discussão? Penúltima pergunta. Qual é o cenário futuro que se busca para a área de dança aqui em São Paulo e no Brasil? Vocês sabem onde se quer chegar com a dança? Fazendo uma projeção para daqui a 10 anos, por exemplo, como o pessoal da Colômbia fez, criando um plano nacional de dança. Qual é o que você espera? Qual é a projeção futura que se faz, ideal, para a área de dança aqui em São Paulo, daqui a 10 anos que seja? E sexta questão. Se a dança não está tendo de modo geral, e principalmente mais ainda a dança contemporânea, não está tendo circulação, se não está conseguindo formar público, se não está tendo divulgação, se não está conseguindo se comunicar com o público de maneira geral, então eu faço uma provocação. Vocês estão produzindo dança para quê? E vocês estão produzindo dança para quem? Então, finalizo aqui.